sua reflexão. Agora, com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é dia 26 de abril, terceiro domingo da Páscoa, e nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus aparece a 2 de seus discípulos que voltavam para a sua terra e acompanha-os como um viajante qualquer, perguntando-lhes: "De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes?" Um deles, sem saber que aquele desconhecido era, na verdade, o próprio Jesus, contou-lhe o que tinha acontecido com o mestre e concluiu: "Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram." A explicação esclarecedora de Jesus a esses de seus 2 discípulos é digna de registro e imitação por nossa parte.
Seu último gesto na última ceia, à véspera de sua morte, foi o de lavar os pés de seus discípulos, como podemos recordar. Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em outras palavras, Jesus nos ensina a servir aos irmãos e dá-nos o exemplo também nesta caminhada com os discípulos de Emaús. O maior serviço realizado por Jesus foi reconciliar-nos com seu Pai a um preço muitíssimo alto, morrer em nosso lugar na cruz. Durante a aparição em Emaús, Jesus exerce uma das misericórdias espirituais, que é ensinar os ignorantes. Uma vez à mesa com eles, dá-lhes o maior presente, celebrar a renovação de seu sacrifício único na cruz. Será que nos importamos em servir aos nossos irmãos com tanto zelo e dedicação? Será que após o nosso serviço, as pessoas podem dizer: não se nos abrasava o coração quando ele ou ela nos falava? Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu abraço, amigo. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fique com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.